Bom dia! Bate-papo em família. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez, junto com vocês, para participarmos e conversar um pouquinho. Hoje, com a família, que todas as terças-feiras nos dá essa honra e o prazer de estar junto. E nós estamos em parceria com a Rádio Web Cavana. Muita alegria. Queremos dar boas-vindas a todos vocês e podem interagir, podem nos escrever, que a gente vai estar aí respondendo vocês. Então, com alegria, vamos iniciar essa programação, né? Vamos orar? Vamos orar. Pai, te adoramos, Senhor, porque Tu és o único Amém. digno de adoração, de louvor, de gratidão por Glória a tudo Jesus. que Tu fizeste na terra e no céu. A humanidade te pertence, Senhor. Glória a Te ti. adoramos porque Tu és um Deus magnífico. Queremos agradecer a cada um Aleluia. dos que nos ouvem, Senhor. Queremos abençoar suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Hoje o bate-papo é mais aconchegante. Hoje o bate-papo é bem juntinho, né? Porque os dedos da mão aqui tá geladinho, né? Mas o coração tá aquecido, né? Eu sou o Gustavo da Neuza. E eu sou a Neuza do Gustavo. Uau, estamos apenas há 45 anos e 10 dias casados. Olha só, né? Parece que foi ontem, né, Neuza? Passou-se o tempo. Passou rapidinho, né? Mas vamos em frente. E pela graça de Deus chegamos até aqui. Um Glória a bom Deus. dia a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. É um prazer ter vocês com a gente. Já temos ali a Anne, que Deus abençoe a tua vida. É um privilégio ter vocês com a gente. E também somos pais para toda a vida, pais para sempre, né? Da Kérita Do Kenani, do e do Cadmiel, Cardian. E somos avós, né? né? Também, Da né? Davi, da Laura, do Abner, da Antônia e da Maria. Isso aí. Então, com alegria, a gente está aí batendo esse papo com vocês, né? Dentro daquele assunto, né? Que a gente tem trabalhado com vocês aí. O que você espera do casamento? É um desafio, né? E a Neuza, nós conversando, e a Neuza até separou um texto, né? A gente conversou o que vão falar, o que vão dizer e tal. E daí a gente lembrou que a gente tem que... uma parte muito importante hoje que queremos falar com vocês é sobre o culto doméstico, né? Mas culto antes doméstico. disso, vamos mostrar os nossos livros, né? Esse aqui foi feito Diamante, Permita-se ao Processo. Esse foi feito com 11 mulheres de valor, testemunhos lindo, precioso, e esses testemunhos são edificante e transformador. Essa semana eu até larguei uma live, né? Sobre os livros. Livros são memórias, livros são fantásticos. Nós estamos lendo o devocional do Spurgeon, que foi escrito em 1850 e poucos lá, e está edificando a nossa vida. Então, livros é maravilhoso. Também fala que Paulo levava com ele os pergaminhos, os livros, e quando ele esquecia, ele pedia para alguém trazer, até na cadeia. Então, a leitura tem grandes benefícios, além de despertar melhor a nossa dicção, também a nossa visão e a nossa mente, né? E aprender até com os erros dos outros. Quando uma pessoa bota uma história, ela leva bastante tempo para escrever, né? Eu escrevi, mas a gente leva um tempão. E aprendi uma coisa: uma pessoa vive 80 anos e conta a história dela. Daí você vai lá, compra o livro dela por R$50 e lê numa semana, ou um mês, ou 2 dias, aprende o que ela levou 80 anos para aprender. Então, a leitura é uma coisa fantástica. E esse livro aqui
Andando com Deus a cada manhã. É um livro que eu escrevi, um devocional para cada dia do ano, e ele está à disposição. Eu mesmo, eu e o Gustavo lemos todo dia e a gente é edificado, porque é a palavra de Deus. E esse é o propósito, né? Para que você tenha um momento com Deus, um culto a Deus diário. E aí você pode adquirir esse livro que a Neuza comentou, esses livros, né? Através do 51 980 36 57 80. 51 980 36 57 e 80. E aqui também o livro do avô do Gustavo, né? Que é a história dele toda, desbravando fronteira, Aleixo desbravando fronteira aqui no Rio Grande do Sul. É muito linda. Eu li em 3 dias. Quando a Neuza decide ler, gente, ela esquece até de mim, né? Porque ela fica só ali, né? Mas a Neuza é assim, sempre Deus dotou isso, ela se desenvolveu, Deus trabalhou na vida dela e continua trabalhando na vida dela. E ela amando a leitura. E por a Neuza amar a leitura, eu também estou amando a leitura. A gente está se esforçando para cada vez mais ler a palavra de Deus e aprender. E também você pode adquirir. A Neuza vai virar a contracapa para mostrar minha saudosa avó, né? A Passinha, através do 996-365780. É uma história fascinante, é uma história real, não tem ficção nenhuma, foi que Deus realizou na vida desse casal, na Assembleia de Deus Gaúcha, começando lá por Porto Alegre, foi em Juiz, Santo Anjo, e voltou para São Leopoldo e aqui foi para a Glória. E ali a Silvana está dizendo, livro é um legado que deixamos para a próxima geração. Como eu falei, aquele livro em 1800, olha quantas gerações já passaram e o livro está fazendo efeito. É tremendo. Porque a palavra de Deus é viva. É viva e eficaz e ela é para sempre. A Zeli também está dizendo ali a verdade, né? O Heitor. Algo que nós aprendemos, é algo que nós vivemos. E olha só, a irmã Ema ali está nos assistindo, né? Irmã Ema, é um prazer muito grande lá de... Eu não me lembro a cidade onde ela se encontra. Caçador, né? Não, é aqui no Rio Grande do Sul. Ah, é, no Rio Grande do Sul. Ela... Pé de Juiz. Pé de Juiz. É um prazer, Dona Ema, a senhora é uma bênção para nós, aprendemos a amar a senhora e agora está morando lá longe, um dia nós vamos lá lhe visitar, se Deus quiser. Gilberto Maciel também, Neuza, está nos assistindo, uma alegria ali. A irmã Ema, a gente teve uma amizade grande aqui no Sul, aqui em São Leopoldo, e ela faz parte. E sabe, irmã Ema, que eu estava semana passada revendo umas fotos aí, adivinha que foto eu vi? A senhora pegando banzo, pegando ônibus para ir para a sua terra, de retorno aí, para a terra de vocês aí, esqueci o nome, perto de Juiz. Arroio do Meio. Não é Arroio do Meio, não vamos ficar quietos, senão vamos começar a errar, né? Daqui a pouco a gente vai lembrar, né, a cidade que ela... Nós temos também ali o Chaveiro, Hiperchaveiro ali, né? Que Deus abençoe, que seja uma programação abençoada para a tua vida. Hoje e a Anne Fernandes também, é um prazer vocês estar com a gente e vamos continuar, né? Hoje eu pedi um pedido a você, descreva a cidade que você é aí, né? A gente não vai esquecer, né? A gente vai poder ler, cidade e tal. Mesmo aqueles que já participaram, estão participando, coloque que cidade você está nos honrando, né? E aí, hoje nós estamos aí hoje não tem nada de chazinho, né? Hoje é cafezinho, né? Então hoje a Deus separou. Hoje é um chazinho. Não é água gelada hoje. Tá gostoso o chazinho, aquece. Nós dedicamos de abacaxi, querem um pouquinho? Nós dedicamos isso para todos vocês aí, tá? Também ali, Neuza, a Michele, né? A alegria está conosco. É um prazer, Michele, a tua presença aqui junto com a gente, né? A Michele do Serginho. Se for, bota aí sim. Se não for, me ajuda, que a gente aqui tenta ouvir e responder vocês. Mas como nós estávamos falando, e a gente, dentro desse bate-papo, que nós queremos conversar com vocês, né? Temos esse texto chamado, esse assunto, né? Opa, entrou uma coisa no olho aqui, mas já saiu. Esse assunto chamado culto doméstico.
Tá, parece, claro, a gente não conhece a casa de cada um, né? Mas parece que ele foi banido, quase não se fala, né? No culto doméstico. Mas o culto doméstico é um altar de adoração a Deus dentro de casa, né? E ele é feito da sua maneira e da presença de Deus junto com você. Quem sabe você pensa assim, ah, só eu? Não tem graça eu fazer culto. Só quem mora sozinho, quem mora dois, eu e o Gustavo, pela bondade de Deus, pela misericórdia, nós fizemos todo dia. Não é uma vez por semana, é diário. Amém. E o louvor presente, porque a gratidão através do louvor, né? E da palavra, a palavra nos ensina. Porque na realidade, a gente, quando a Neuza fala sozinho, nós estamos sozinhos falando humanamente. Porque nós nunca estamos sozinhos. A Trindade está contigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo que você até, quem sabe, não o venere, mesmo que você, quem sabe, não cultue a Ele, mas Ele está, porque Ele formou você. A Trindade, aí já começa, eu estou sozinho. Por isso que a Bíblia diz, quando dois ou três, mas eu estou sozinho, mas o senhor entende. Mas a Bíblia diz, quando dois ou três estiverem juntos, para falar ou pensar, Ele está junto. Mas antes disso, dentro de nós, nós fomos formados pelo Senhor. Não foi outra coisa. Então, nós temos oportunidade. Então, quando fala culto doméstico, culto do lar, culto da casa, o importante é nos reunir com o objetivo de quê? De falar com Deus, de conversar com Deus. Quem sabe você está sentado aí num quarto de hospital. Quem sabe você está deitado numa cama. Está nos assistindo ou vai nos assistir. Sabe o que Deus está dizendo para ti? Ele quer ter um culto contigo. Já se nós olhar para um pouquinho lá no início da Bíblia, no início de todas as coisas, o que aconteceu? Deus vinha o quê? Tomar um mate de tarde, né? Mate bem legal, né? Ele vinha o quê? Antes de iniciar a noite, ele vinha ter o quê? Um culto. Vinha falar com Adão e Eva. Eu não sei o que eles falavam. A gente pode até imaginar, parafrasear ou pensar. Parafrasear, como diz o nosso pastor, nós estamos parafraseando. Mas ele vinha o quê? Porque ele sempre quis relacionamento. Deus sempre se colocou à disposição para termos esse encontro, esse culto, esse encontro. Sei lá o nome que você adapta aí no seu local, na sua casa, mas é o momento de estar com a palavra de Deus, com louvor e um com o outro. A Aida também, um prazer, Aida, estar aqui com a gente, que Deus te abençoe, viu? Então nós vamos ler um versículo de Salmos, né? Sim. Salmo 92, o versículo 1 e 2. Nos fala um pouquinho da grandeza de Deus e como a gente precisa estar sempre na presença dele. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Isso mostra pra gente que eu não preciso estar lá na igreja todo dia. Mas eu posso, em todos os momentos, na minha casa, adorar a Deus. Ali fala pela manhã e pela noite, né? A presença de Deus é constante e diária. Então, você pode fazer o seu culto doméstico à noite, pode fazer pela manhã, pode fazer ao meio-dia, pode fazer à tarde, a hora que quiser. O horário que você tem disponível, mas não deixe de tirar um tempo para adorar a Deus. Esse livro que eu escrevi foi com esse propósito, né? De ter uma direção. E quando você tem a Bíblia, claro que nem todos têm acesso a um livro, um devocional, mas tem a Bíblia. E se alguém que está nos assistindo e não tem Bíblia,
busque uma Bíblia. Tem livrarias, a internet hoje. Não fique sem ler a Bíblia. A Bíblia é manual de vida. A Bíblia nos direciona por causa da Bíblia, da palavra que nós estamos aqui, porque aprendemos a dividir o que Deus deu. E nós erramos muito no casamento, né? Sim. Mas essa área nós procuramos sempre plantar no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. Nunca deixamos de fazer o culto doméstico. Quando eles eram pequeninhos, a gente orava com eles, né? Orava com eles, ensinava eles a orar. E depois eles foram crescendo, a gente deu oportunidade para eles fazer o culto. Daí cada dia um dirigia o culto e eles se sentiam o máximo, né? Hoje eu que vou dirigir, hoje eu que vou trazer a palavra, outro trazia o louvor. E isso fez com que ficasse plantado no coração deles a palavra de Deus. Tanto que eles faziam tanto bem o culto, que eles faziam até batismo, simulavam um batismo, tá? A nossa cama era um colchão de mola. De mola. O estrado era de mola, né? Ali, onde botava o colchão. E lá eles faziam. E seguidamente, né? A gente via lá, estavam eles lá batizando, simulando o batismo, né? Porque aprenderam como se batizar. Até as palavras que na Assembleia de Deus, outras igrejas evangélicas usam, eles usavam porque era tão normal. E aí de mim, Daniel, que nós se metêssemos no culto deles, né? Eles dirigiam, era tudo. Isso fez o quê? Crescerem. Hoje a gente fica olhando, né, Deus, para o Kenani, para a Kete, para o Cadmiel, né? O que Deus fez na vida deles, eles estão fazendo na vida dos filhos deles, né? A mais novinha nossa, que vai fazer 2 anos, a Antônia, Recém fez um ano. a recém fez 1 ano. 1 ano e 4 meses. Então, está quase, falta só 8 meses, né? Tudo bem, para 2 anos. 1 ano e 4 meses, até ela. Ela fica esperando para orar, na hora de comer, né? E a gente vai... E nós precisamos cultivar isso na vida da nossa família, né? Posso concluir? Pode. Obrigado. Então, isso que eu quero dizer, que não é... o Gustavo e Deus quer aparecer. Não, nós queremos glorificar o nome do Senhor, queridos. E queremos motivar a você a fazer. Nunca é tarde para ser feliz. Não entre nesse complexo de culpa, de pobreza. É porque eu nunca fiz. Eu estou sofrendo isso. Fala com o Senhor, te arrepende, pede perdão e vai em frente e começa a fazer. Nunca é tarde para aprender. Aprender. Então, e também para aprender a adaptar. Então, você está sozinho? Eu estou sozinho. Manda, faz uma videochamada com alguém. Fale com alguém. Gente, hoje a facilidade que Deus tem dado para nós aí, não tem desculpa, que nem Deus falou. Eu não tenho Bíblia em casa, mas é só pedir pro o senhor Google aí, ele vai te dar o que você precisa. E tem mais no Google, se tu quer escutar a Bíblia, tu pode escutar, pode ler. E daí se tu tem aquela, não sei se é alemão, brasileiro, o que ela é, Alexa, né? Então fala com ela, me faz tal coisa, me diz tal coisa, tal versículo, assunto tal da Bíblia. E ela se traz. Então, olha, voltando aqui, o Senhor, Deus, como é bom dar-te louvor. Senhor, exclamação. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Vocês sabem que hoje, a realidade de hoje é bem diferente do passado. Só que a palavra de Deus é a mesma. E hoje o celular tomou conta das nossas vidas. Nós estamos incluídos. Quando vê, tu se passou no celular. Daí o teu tempo vai ficando cada vez mais curto, porque tu fica envolvido. Olha um vídeo interessante, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem uma conversa, daqui a pouco, quando tu vi, passou as horas. Não é que seja um pecado. Nós precisamos administrar o nosso tempo, as nossas emoções, para que a gente encaixe. Desculpa. Não é nada, isso é sul, né, gente? Sul é assim, Desculpa, tá? Para que a gente encaixe o nosso tempo de adoração a Deus. Obrigada.
o nosso tempo de louvor a Deus. Nós temos que administrar esse tempo, tirar esse tempo para estar com Deus, para adorar a Deus. Às vezes o trabalho, muita correria, mas se nós administrar e tirar um pouco o celular, porque o celular rouba mesmo, rouba o tempo. E a gente sabe que hoje uma pessoa sem celular fica sem comunicação, é necessário, sem comunicação com a família, né? Tu vai a um lugar, precisa dizer onde que tu estás. O celular é importante, é de grande valor, tanto é que nós estamos fazendo isso aqui pelo celular. Ele é útil. E nós agradecemos a Deus pela internet. Nós estamos aqui usando, você está aí em São Paulo, a Irlei está lá em São Paulo, a irmã Ema lá na cidade de Arroio do Meio. Não é Arroio do Meio, Deus, é outra cidade. Então, nós temos muitos em outros lugares, né? Assistindo até lá nos Estados Unidos, o meu primo sempre assiste, em Santa Catarina, e isso é obra do celular. Panambi, irmã Ema, disse é Panambi ou não é Panambi? Acertei, Panambi. Então, nós estamos aqui pela bondade do Senhor, só que nós temos que aprender a administrar o nosso tempo, saber usar, porque nós temos que tirar esse tempo, e esse tempo é de grande valor, é a prioridade na nossa vida. Fazer um culto doméstico junto com teu esposo, junto com os teus filhos. Claro que, às vezes, que nem nós, os filhos já se foram, né? Mas nós dois podemos fazer o culto. Quem sabe, um exemplo, viúva, né? Que nem a irmã Ema. Deus está ali presente. Eu tenho certeza que ela tem um momento dela com Deus. Um tempo com Deus. Nós precisamos tirar esse tempo, não ficou para trás o culto doméstico. Não precisa ser aquela coisa britânica. Rigorosa. Pode ser uma coisa, senta informal, no sofá, né? Informal. Senta no tapete, pega a Bíblia e compartilham, contam histórias, riem, uma coisa descontraída, mas sempre com louvor a Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, fazei todas as coisas para o Senhor, fazei todas as coisas para glorificar o nome do Senhor, fazei com amor. Então eu vou fazer isso aqui onde os filhos ficam bem à vontade. Não precisa ser, nós fizemos muitas vezes muito radical, senta, não se mexe, não fala, agora é hora do culto. Mas a gente pode exigir isso descontraído, não com imposição, que nós fizemos muitas vezes com imposição. Tem que estar aqui, não pode rir, não pode brincar, mas Deus deu essa liberdade para a gente ser o que a gente é. Eu posso transmitir a palavra para o outro de uma forma diferente. Nós temos a Bíblia em linguagens diferentes. Nós também podemos transmitir um ao outro com a nossa linguagem. E também, além da linguagem, o que é muito importante dentro do culto doméstico é que a pessoa vai expressar o que ela pensa. É que nem cor. Nem todo mundo tem o mesmo desejo ou gosta de um tipo de cor. Ou de um gosto, vamos falar só em cor, né? Tem gente que adora ou gosta do isso, daquilo. Gente, mas assim, e quando a gente consegue conversar, porque quando tu olha para a palavra de Deus, tu vê Jesus, ele ensinando, mas ele também conversava com as pessoas. Ele estava com as pessoas. Ele prestava atenção para as pessoas. São várias situações que a gente vê o diálogo com o Senhor com as pessoas, né? Podemos citar o caso do Jairo, né? Jesus já vinha fazendo o trabalho que ele tinha que fazer, conversando e curando pessoas, e daqui a pouco chegou o momento dele ter que conversar com o Jairo. Jairo ainda, daqui a pouco, da metade do caminho com Jesus indo para casa do Jairo, Jesus foi interrompido ainda. A mulher nem conversou, a mulher tinha um desejo, se tão somente eu tocar. E ela tocou. Quando ela tocou em Jesus, opa, de mim saiu virtude. E vocês conhecem a história. O que eu quero dizer? É que nós temos que conversar, nós podemos dialogar e ouvir as pessoas. Não para, eu vou discutir teologia, ou discutir isso, porque no original está escrito isso, não é essa a situação.
é o que está o meu coração. Compartilhar, né? O que eu tenho, o que eu posso. Muitas vezes eu chego para Deus, olha, eu estou pensando uma coisa que nem agora que ela falou. Nós estamos com duas versões abertas. Não é que a gente gosta mais de uma e de outra, claro que sempre a gente se familiariza um pouco mais com alguma tradução. Mas o que mais importante é que a presença do Espírito Santo está na palavra, porque a palavra é viva e eficaz. E no culto doméstico é assim. Os filhos muitas vezes perguntam as coisas para a gente, perguntavam da Bíblia, e daí? Né? O que você vai responder? Ah, vai procurar, guri, pergunta para o Google. Não, vai procurar. Não, você não sabe? Olha, eu não sei, filho, não mente. Eu não sei, filho, mas vou procurar. Vou perguntar para alguém que saiba. E aí fica melhor. Aí tu consegue transmitir e mostrar o que Deus tem feito na sua vida. E lá no Deuteronômio 6 a 9 ali também fala sobre assentar-se, porque nós temos que ter um momento descontraído dentro de casa para fazer o culto, para as crianças poderem amar esse momento. Eles têm que se sentir à vontade, porque quando é imposto, daí depois essa imposição pesa e daí eles ficam irritados, não querem nos ouvir. Então é muito necessário ter um momento de descontração. Olha ali, temos o Lucas Vargas, que honra, Lucas, tu estás aí de Curitiba, né, nos assistindo. É um grande prazer, que Deus te abençoe. Temos também o Marcos Silva, né? É um prazer, Marcos, a tua presença aqui com a gente. E a Irlei, e o Marcos, né? Ele teve, eu quero ter a oportunidade de rever vocês e a minha irmã Rosa, lá de Novo Hamburgo, que está com 109 anos. E é fruto do trabalho do vô Aleixo. Ele está escrevendo aqui. Né? Deixa eu só ver se consigo mais. Então ele está dizendo assim que ele tem um prazer. Alegria, querido. Vamos aqui só marcamos o local, te damos o endereço, vem nos visitar assim. Pelo menos, ó, um outro chazinho desse aqui, ó, nós temos para oferecer para ti, tá? Essa xícara aqui, ó, tem a nossa foto, a gente ganhou de uma congregação lá em Sapucaia, onde a gente foi falar. Obrigado, irmãos. Sempre é útil, sempre serve as coisas que ganhamos. É um prazer, né? A gente tomar um chazinho quente aqui. Só que os irmãos não podem esquecer que eu sou canhoto, tá, gente? Então, outra hora que mandar uma xícara, tá somando para direito, né? Lembra que eu tenho os canhotos também, tá? Então, já estou dizendo o presente que eu quero. Outra xícara, ó. Bota a minha foto, a minha imagem, mas do outro lado. Alegria também do Danilo, está conosco, nosso colega, irmão e amigo. Olha o que diz Deuteronômio. Né? Vamos lá? 6 e o capítulo 6, 6 verso 6. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje. Lei ou a palavra de Deus hoje, né? Estou lhe dando hoje. Cadê ele? Guarda, ele está dando hoje. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Não a deixe de ensiná-lo a seus filhos. Repitam essas leis, ou essa palavra, em sua casa e fora de casa. Quando se deitarem e quando se levantarem. Que coisa, né? Fantástica. A palavra de Deus tem orientação para nós viver bem. Então, se nós pôr em prática essa palavra, nós vamos ter uma vida próspera, uma vida de sucesso. A nossa família vai ser estruturada, vai enfrentar, com certeza, muitos desafios, porque nós temos muitos desafios e já enfrentamos e com certeza enfrentaremos mais ainda. Que vem momentos que é como a palmeira, né? Parece que vai se dobrar. Se dobra. Parece que ela não vai aguentar. Mas porque ela tem as raízes profundas. Porque quando as tempestades vêm, elas se esforçam para se enraigar.
e daí pode vir a tempestade que vier, ela está firme, ela pode até se dobrar. E assim é a nossa vida, quando nós estamos firmados na palavra.